Estamos aqui com o professor Jorge Renato Johann. Maravilhoso, ele vai contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. Tudo bem, professor? Que bom, Cris, estar aqui com você. Nós fomos para o Nordeste, fomos para a Universidade Federal e Universidade Tiradentes de Aracaju, em Sergipe. E foi uma coisa muito curiosa, vocês vão perguntar, mas e aí, professor Jorge? Veja, lá no Sul, 30 anos em grandes universidades, eu estava presidente do Conselho Estadual de Educação, com uma ascendência sobre aproximadamente 12 mil escolas. Pensa, como presidente de uma equipe de 70 pessoas e com uma certa visibilidade, estava na mídia, em programas de televisão, rádio, muita fumaça, por certo, mas naquele momento, um momento muito importante. Mas se alguém me dissesse, professor Jorge, ou Jorge simplesmente, você, nesse próximo ano, não vai assumir o segundo mandato na presidência do Conselho, você não estará mais na sua universidade, onde você já está há tanto tempo, você vai estar numa cidade nordestina, em Sergipe, em Aracaju. Eu diria, você está louco, não é possível. E pensa, Rejane fez um concurso na Federal, eu estava numa reunião em Brasília, quando alguém disse assim, professor Jorge, diga lá para a Rejane no Sul, que havia terminado o doutorado em psicologia há pouco, que há concurso na Federal de Sergipe. Cheguei em casa, ela deu uma olhada no computador, né, e encontrou ali um concurso, foi, fez, chegou em casa e disse, fui aprovada. E agora? E como bom gaúcho, sempre sou eu que digo a última palavra, né? Ela disse, e agora? O que é que vamos fazer? Vamos, eu disse, sim. Tá vendo, pessoal? Mas o professor Jorge é alguém que faz muita diferença nesse planeta. É alguém que fala de ética, de consciência, e ele vai contar um pouco dessa trajetória. Porque é de gente assim que a gente precisa para esse planeta, para esse momento. Conta um pouco, professor. Pois a minha formação foi em filosofia, em teologia. Não concluí, mas fiz 3 longos anos de psicologia. Lecionei psicologia desde o meu começo de trabalho em educação nas escolas normais e depois fiz mestrado em História da Cultura e doutorado em Educação. E dentro desta perspectiva, minha tese de doutoramento foi sobre ética. E junto de um trabalho comunitário que me fez rodar pelo Brasil inteiro. Pense que eu contei em torno de 500 semanas, Cris, de Brasil. Contando assim 3 dias, 2 dias, 500 semanas de Brasil de viagem para quem tinha um pé firme na escola e outro solto rodando em empresas, escolas, comunidades, para todo lado. 500 semanas equivalem a 10 anos de estrada. E com uma proposta de educação, de psicologia, de relações interpessoais, de espiritualidade, de ética, de vida. E esse discurso e a tentativa desta prática para ser minimamente coerente com tudo aquilo que a gente passa para as pessoas, eu tenho trabalhado até hoje, onde quer que eu ande e onde quer que a missão vai sendo cumprida nessa travessia que já vai bem distante, mas Papai do Céu ainda está dando todo esse pique, toda essa força, como se fosse a primeira hora do primeiro dia. Pessoal, vocês estão entendendo? Um aristocrata em pleno século XXI, no mundo de plutocracia, entendeu? Então, olha a importância desse homem, né? Professor, como desenvolver a ética nesse momento tão difícil do nosso país, já que você defende a tese da ética que é tão importante? Eu tenho trabalhado a disciplina de ética profissional na minha universidade, em todos os cursos de especialização, nos MBAs, Administração e Negócios, para as engenharias, para o pessoal da área da saúde. Agora, na próxima sexta-feira e no sábado, eu tenho uma turma, 70 alunos do curso de Direito, então é ética geral e jurídica, o pessoal da informática, enfim,
pessoal de todas as áreas, e sempre vem esta pergunta. Outro dia eu estava com o pessoal da comunicação, eram em torno de 50 jornalistas, comunicadores de televisão, de rádio, lá de Sergipe, e depois, no final do curso, a moça, uma jornalista, me disse que entrou em sala de aula, olhou para aquele cara e perguntou: o que é que será que esse sujeito vai me ensinar sobre ética? E aí começou a proposta, a pergunta que você me faz, Cris. Eu respondi que eu não haveria de ensinar nada, mas nós haveríamos de pensar na possibilidade de um mundo bom para se viver, um mundo onde houvesse um bom lugar para todos os habitantes do planeta, não só os seres humanos, principalmente, mas os animais, as plantas, enfim, que essa verdadeira teia da vida pudesse realmente acontecer como ainda uma grande utopia, mas viável, como dizia Paulo Freire. Claro, ou seja, nós vamos construí-la. E assim vem essa pergunta: como fazer acontecer essa eticidade? Primeiro, a gente precisa ser ético. Sem dúvida. Né? Eu até pensei numa tese de doutorado e eu defenderia a impossibilidade de haver um educador sem ética. Veja a pergunta dos meus orientadores, ainda na orientação. Professor Jorge, o senhor é um educador? Eu já me achando. Eu disse, sim. Aí eles se olharam e disseram, temos certeza, nós lhe conhecemos há muito tempo e também confirmamos que você é um educador. Segunda pergunta, o senhor é 100% ético? Quando eles me perguntaram isso, eu caí de costas. Como é que eu haveria de defender uma tese que não haveria possibilidade de ser um educador sem ética? E aí a própria co-orientadora disse, porque a ética sempre vai ser uma aproximação. E aí começa a grande travessia da família, dos exemplos, da palavra insistente com filhos. Eles às vezes se enchem com a gente, mas é preciso insistir, persistir, mostrar e continuar fazendo a semeadura, ser coerente dentro de uma sala de aula, em todos os momentos da nossa travessia. Cris, não há uma receita de bolo, mas com certeza, a cada momento da nossa vida, nós temos que ser melhores para que o mundo seja melhor e a nossa travessia seja mais leve para todos os que nos rodeiam. Maravilhoso, né? Professor, é maravilhoso. Professor, nesse momento atual, com tanta dificuldade que o Brasil está passando, o que o senhor sugere para que os pais, a família faça? Pois, dentro da mesma ideia de que a pergunta ansiosa é feita por todos nós. O que é possível, o que é preciso fazer. Quando você olha para o mundo político, quando você olha para as relações interpessoais, quando você olha o que acontece no trânsito, na rua, quando você olha para os noticiários dos meios de comunicação, por vezes você tem a sensação de que aquela expressão curiosa e insistente de que estaríamos vivendo um verdadeiro apagão ético é uma verdade. Porém, antes de mais nada, precisamos acreditar. É possível, ainda há tempo, é preciso começar nos pequenos espaços, pequenos e vigiados, pela palavra, pelos gestos, pelo carinho, pela acolhida do Alex e da Cris aqui. Nós temos a sensação de também termos convivido na vida toda, porque a nossa energia, a nossa sintonia, a nossa busca e a nossa semeadura é a mesma nos diferentes espaços que ocupamos. Então é uma busca permanente, como na correção do título da minha tese, a co-orientadora disse, nós temos que nos aproximar mais e mais e mais. E é desde os pequenos gestos até grandes projetos de educação, tanto a educação formal quanto a educação informal, e aí os belos programas que vocês têm e que são oferecidos aí como um canal pela net, não é mesmo? Que nos leva para o mundo todo. Temos que ocupar todos os espaços, em todos os momentos, para que isso se transforme numa realidade. E, sobretudo, acreditar que ainda há
como e ainda há tempo. É isso aí, pessoal. O professor falou e é verdade. É nos pequenos gestos que a gente pode fazer realmente a diferença. E começando dentro da casa da gente, né, professor? Sempre, né? Com coerência. Com certeza. E aí o desafio é imenso, todos nós sabemos, né? Como é que se estabelecem as relações com as crianças, com os filhos, as relações afetivas, relações sexuais, conjugais, enfim, como que isso acontece no mundo do trabalho. E aí eu tenho insistido, por exemplo, não quero ser exemplo de nada, mas eu atravesso a minha universidade o dia todinho, desde o moço que está limpando o banheiro ao reitor, as meninas que servem o cafezinho, os alunos, os professores, enfim, seja quem for, oi, tudo bem, como é que vai? Enfim, eu usaria uma palavra que eu roubei não sei aonde, fraternura, Cris. A fraternura, uma mistura de fraternidade com ternura. E não é difícil, não custa muito, mas vai fazendo a cada instante, a cada momento, e você vai ver que tudo fica tão mais leve, tudo fica tão melhor dentro da gente, a tão necessária paz de espírito e no nosso entorno, com certeza. No trânsito, deixa passar, Com certeza. abre, cai fora, Claro. que Deus o acompanhe, enfim, e assim a gente percebe que os anos vão passando e que tudo vai ficando melhor, com certeza, não obstante termos muita consciência do quanto ainda há um clamor generalizado para que mudanças profundas aconteçam. Mas o importante, pessoal, é que já está acontecendo. Está aqui o professor que está trazendo esse tema. É tão difícil falar de ética, né, no momento atual, porque a gente vê os governantes, toda essa parafernália política que está ocorrendo, tanta dificuldade, mas nós podemos fazer a diferença. O professor já está fazendo a diferença. Está gostando do assunto, né? Vamos falar um pouco dos seus livros, que eu sei que são 6, né? Na paz, você me pergunta como é que você vai, na paz, né? Então Sempre, tá. né, João? Que bom estar conversando com vocês no programa Berenice e você, que eu já sei do sucesso, já sei do quanto tem ajudado tantas pessoas em todos os lugares e agora participando. E você fala de livros. O primeiro livro, e aliás, quando nós nos encontramos, estava acontecendo o lançamento no Rio de Janeiro das edições paulinas, na época, de um livro intitulado Modificação do Comportamento e Autorrealização. Esse livro atingiu ao longo dos anos 12 edições, de 5.000 livros, então 50, 60 mil livros no Brasil, que é... Né? Significativo. Não é nenhum best-seller, mas é alguma coisa significativa. Com certeza. Num país em que a máquina da propaganda não favorece muito algum tipo de literatura, mas em todo caso foi muito bem. Teve 3 edições numa tradução chilena, em Santiago do Chile, teve uma outra tradução em Bogotá, na Colômbia, e assim foi para Portugal, rodou o mundo todo. E sempre dentro dessa perspectiva. A minha área é de filosofia, é de teologia, de psicologia, psicanálise e história, como um mestrado e um doutorado em educação, e pretendendo ser um educador, eu preciso, e acreditando que a educação ainda é um dos grandes, o principal, não o único, mas com certeza o principal instrumento de transformação. Educar as pessoas desde o princípio, desde a chegada à grande festa da vida. E nesse livro Modificação do Comportamento e Autorrealização, se parte dessa realidade. Do ser humano que chega a uma grande festa, muitos chegam como quem não foi convidado, e aí já vem a rejeição, vem as feridas emocionais, outros tantos são convidados, outros vão conquistando o seu espaço, e assim vão mudando seus comportamentos, e fundamentalmente, o que é preciso? Se o mundo não é exatamente aquilo com que eu sonho, não é a realidade que eu gostaria que fosse, mas é a minha, é a nossa realidade. Então eu mudo, eu assumo uma postura, como diria Freire,
Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, uma postura positiva e decisória frente à vida. O que significa isso? Uma atitude de avestruz, de quem esconde a cabeça para não ver o problema? Não, exatamente pela consciência que eu tenho, Cris, e esse meu povo todo que está acompanhando, está ouvindo, a consciência que eu tenho do quanto nós precisamos transformar a nós próprios e transformar o nosso mundo, é que eu preciso assumir uma postura de esperança. Ou seja, a esperança é uma consciência clara de que, por mais grave, por mais difícil que possa ser o momento que alguém estiver passando, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo, tem jeito. Certeza, né, professor? Através da consciência tudo tem jeito. E assim, uma sequência de livros dentro do mundo acadêmico, livros de metodologia da pesquisa, um outro livro que fala da educação e a utopia da esperança, que vai desenvolvendo no meu universo como que a educação precisa ser a grande ferramenta a serviço da construção desse mundo melhor, a utopia da esperança. E há uma distinção rápida entre esperança e otimismo. Ser otimista é muito bom, Cris, é muito bom. Só que quando eu faço essa distinção é apenas para destacar que ser otimista, quando o céu é de brigadeiro, o voo é tranquilo, não é difícil. Mas quando você enfrenta as dificuldades, as tranqueiras da vida, quando você esbarra diante de desafios por vezes assustadores, é aí que você testa a sua maturidade, a serenidade de espírito e assume uma postura de enfrentamento. Quer dizer, ou a gente foge, ou então toma consciência e vai à luta. E uma certeza, minha amiga querida, sempre vem uma luz. Quando você pensar que não tem mais jeito, de algum lugar virá uma luz. Eu não tenho dúvidas, né? O professor falou de consciência, de buscar essa força no interior que todos nós temos, né, professor? E eu, no meu ponto de vista, a gente vai mudar esse mundo com educação, com bastante ética mesmo. É desde o começo da infância, né, professor? O professor fala de uma unidade, humanidade, gente. Vamos voltar a ser humanos, né? Então. E essa questão de ética está muito ligada à coerência, né, professor? Com certeza. E o último livro agora, que vai ser lançado em breve, a editora já está trabalhando, já foi entregue, já foi aprovado pelo Conselho Editorial. Dentro de algumas semanas também, de alguma forma, eu vou passar essa notícia para vocês quando acontecer. Um novo homem e uma nova sociedade, construindo a cidadania. Um novo homem e uma nova sociedade. E aí alguém vai perguntar, professor, mas você não está contente não? Quer dizer, que novo homem, que nova sociedade é essa? Ora, tem tanta gente querida, tem tanta gente harmoniosa, tem tantas coisas bonitas, esse mundo poderia ser um verdadeiro céu já desde agora. Agora, temos que dar uma ajustada. Temos que dar uma arrumada. E aí tem mais um texto em que eu vou partilhando e através desses meios maravilhosos aí da internet, né? E da net, quem sabe, logo, né? Para poder colocar essas ferramentas ao alcance da nossa mão, do nosso braço, para que essa realidade aconteça o mais breve possível. Professor, eu quero que antes de a gente terminar, né, nosso programa, que o senhor mande uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Para todos vocês que me estão escutando, estão vendo, Berenice, de modo especial, com carinho, que vocês olhem sempre para cima e para o alto. Que vocês jamais esqueçam que, por maior que seja a tempestade, sempre virá de novo a bonança. Ou seja, por maior que seja a escuridão, sempre virá a luz. Eu repito tantas vezes para mim mesmo, por vezes diante de dificuldades pequenas, às vezes um pouco maiores, e que eu não vejo o caminho, eu repito, eu preciso, eu quero, eu vou. Eu não vejo bem como, nem de onde, nem mesmo quando, mas uma certeza.
eu vou encontrar o caminho. E a minha oração, Cris, ela é muito rápida. Talvez eu até devesse orar formalmente mais. Mas de qualquer maneira, tem uma oração de todos os dias que é um salmo, que diz assim, ó: entrego em tuas mãos o meu caminho. Confio em ti e sei que tudo farás. Eu sei que eu tenho que levantar de manhã às 6 horas e correr 3 turnos por dia. Mas enquanto Ele me dá luz, enquanto Ele me dá a vida, a missão não está cumprida. E aí eu repito, entrego em tuas mãos o meu caminho. Confio em ti e sei que tudo farás. E sempre, sempre, sempre vai acabar dando certo. Bom, ele é filho do dono do mundo e nós somos filhos do dono do mundo. E sempre dá certo, né, gente? É uma questão de confiança a nossa relação com Deus, né? Se você confia, com certeza o caminho está aberto, né? Com certeza. E assim eu deixo um grande abraço a todos vocês. Agradeço por essa oportunidade e desejo que esse canal vá semeando essa ternura de que o mundo está tanto precisando em todos os lugares e a cada momento do nosso dia a dia. Fiquem com Deus. Gratidão, professor, uma honra enorme falar contigo. Para mim foi um presente estar aqui, um presente do cara do alto. Gratidão, uma honra estar contigo. Que bom. Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X, bem-vindo à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu te faço uma pergunta. Você quer descobrir a verdade? Olha, é muito sério, viu? Porque o sistema adestra o homem como adestramos um cão, usando de recompensa, obediência e punição. Você está preparado para isso? Vejam só, pastores e lobos têm algo bem em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas e vivem perto delas. Uns buscam despertá-las para o bem das ovelhas, mas os lobos da matrix religiosa buscam os bens das ovelhas, arrancando suas peles. Bem, pessoal, por isso, através da investigação Quem somos nós, ou o pensamento Quem sou eu, ele vai destruir todos os outros pensamentos e como um galho aí usado para cutucar uma fogueira queimando, ele mesmo será destruído no fim. Então, irá surgir a autorrealização. Na minha experiência aí, todos dizem que merecem e que querem descobrir a verdade, mas só até que eles percebam que a verdade irá roubar as suas ideias mais impregnadas, crenças, esperanças e sonhos. Você está preparado? A ideia de liberdade pela iluminação significa muito mais do que experiência de paz e amor, viu, pessoal? Significa descobrir uma verdade que vai virar sua visão do eu de cabeça para baixo. Para aqueles que realmente estão preparados, isso será algo inimaginavelmente libertador. Mas para aqueles que ainda estão apegados de qualquer maneira que seja, isso será extremamente desafiador de fato. Mas como saber se estamos prontos? Você está pronto quando estiver disposto a ser absolutamente consumido por um fogo sem fim. Despertar, pessoal, não significa que você despertou, significa que é apenas o início do despertar, entendeu? Não há você que está desperto, só existe então pura consciência. Enquanto você se identificar com você, que esteja acordado ou não acordado, você ainda estará sonhando. Despertar é despertar do sonho da existência, de um eu separado, é a revelação que existe apenas a consciência de unidade no todo. A iluminação, pessoal, é um processo destrutivo quanto construtivo. Não tem relação com se tornar feliz, infeliz ou melhor ou pior. Iluminação é a desconstrução da mentira, é ver através das pretensões,
é a erradicação completa de tudo que se acredita ser verdade. Olha, pessoal, nós estamos no limite de adquirir uma mais consciência para derrubarmos o véu de Maia e, de fato, assumirmos uma era da ciência, da chamada espiritualidade. Um momento em que ciência e espiritualidade se dão as mãos. E é claro que não é possível despertar todo mundo da sua escravidão mental, porque algumas pessoas estão cegamente apaixonadas por seus mestres, que são servos fiéis aí da Matrix. Eu sou da opinião, particularmente, que chegou a hora de aprendermos a pensar por nós mesmos, a buscar evidências, descortinar o sobrenatural e descobri-lo natural. Está na hora de adotarmos uma metodologia e visão macro. Precisamos aprender urgentemente, porque há urgência em buscarmos autoconhecimento puro, liberação, libertação, em outras palavras, restabelecer a conexão com nossa própria consciência e com a nossa própria divindade. Por meio de um roteiro de escolhas e ações mais lúcidas, mais claras, sem costumes, sem dogmas, ou seja, de forma lógica, coerente. Isso eu chamo de ciência consciencial. Foi isso que nos ensinou Jesus, Buda, Krishna, Sócrates e tantos outros mestres. Todos nos ensinaram aí a manter o senso crítico funcionando, que questionássemos sempre, porque todos eram instruídos no mais alto grau de sabedoria divina. JC, por exemplo, disse: sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Porque quando complicam demais, é para que ninguém se entenda e aí não absorvem nada. Todos esses mestres sugeriram uma análise sincera e para obter uma autocrítica lógica e objetiva, para então fazer melhores escolhas. Incentivaram a emancipação de raciocínios próprios. Só ler as suas mensagens nos livros que falam que é sagrado. Todos eles foram um verdadeiro pesadelo para o poder vigente da época. Tanto que no portal de Delfos, na Grécia, está escrito: conheça-te a ti mesmo. Fato é, essas divulgações negativas constantes de tragédias me fez estudar e pesquisar muitas pessoas filosóficas. E assim, pessoal, conhecer muita gente boa, muita gente séria, que se dedica de fato à propagação desta realidade. Mas também me fez conhecer muita gente fora de contexto, que delira realidades, alucina e manifesta animicamente coisas estranhas, que fazem aí o bom e velho Sócrates e Freud virar no túmulo. Me fez conhecer um bom punhado de pessoas das quais não haverá extraterrestres, espíritos ou qualquer entidade que os colocarão no rumo, se não trabalho sério de um bom psicólogo ou psiquiatra. Tem gente delirando, pessoal. Tem gente alucinando, sim, vendendo ilusões e se colocando como profeta salvador do fim do mundo, falando em nome de ETs, espíritos, anjos e aí vai, arrastando dessa forma um enorme grupo de consciências desinstruídas, emotivas, carentes, que tende a seguir qualquer asneira que se diga para aliviar os próprios sofrimentos e buscar algum consolo, o que é de um mau gosto, né, pessoal? Absurdo. Como se já não bastasse os religiosos que fazem escambos espirituais em nome de Deus. Ligue a sua TV agora e veja o que a religião fez com o nosso mundo. Guerras, chacinas, massacres e intolerâncias, mutilações, misérias, homens-bombas. Gente que se diz falar em nome de um ser divino, conduzindo milhares a lugar algum ou a sua própria destruição. Eu sou da opinião de que muitos líderes religiosos inverteram demais os valores sagrados aí da consciência e se dividiu entre egos siderados que disputam entre si o cifrão de ignorantes. Manipularam até este momento, mas agora podem sair de cena porque estamos no momento de revelação. Sou da opinião que chegou a hora de aprendermos a pensar por nós mesmos e a buscar evidências, experienciar, descortinar o sobrenatural e descobri-lo tão somente como natural, normal. Estamos vivenciando a chegada de uma era onde a ciência, aliada à espiritualidade,
descortinará em um universo de possibilidades. Porque a ciência, pessoal, está começando a se voltar para a transcendência das coisas, no qual estamos todos inseridos. A metodologia e grandes mensagens deixadas por essas grandes águias são um legado essencial que agora vem sendo aplicado para desvendar questões mais fundamentais da nossa existência. Mas isso não é o suficiente. É preciso também que cada um de nós se torne um autopesquisador das próprias experiências e desta maneira consiga se autodescobrir, se compreender, buscando se equilibrar neste cenário e neste mundo das ilusões chamado Terra. Mas para isso, pessoal, é preciso que cada um de nós encontre mais razão em meio a tantas bobagens, abstrações e teorias apocalípticas. Porque profecias são feitas para não serem cumpridas, como uma forma de alertas. Somos nós que construímos nosso destino, somos nós criadores da nossa realidade. Então, pessoal, seja alguém capaz de buscar resposta por meio da experienciação da vida. Não pense que é, saiba que é. Assim dizia Morfeu do filme Matrix. Busque sempre analisar com crivo e razão, de forma coerente e lógica. Precisamos de mais fatos, de mais ciência e menos dogmas que não toleram porquês. A espiritualidade é real. A vida extraterrestre e intraterrena em nosso universo é real. A força da mente humana é real. Estamos todos imersos no que é sobrenatural. Mas tudo isso deve ser estudado e decodificado ao nível das coisas normais, porque assim, ao conhecer as coisas da natureza, entenderemos a natureza das coisas. Penso que com uma postura assim menos infantilizada, nos emanciparemos enquanto civilização e alcançaremos uma espiritualidade tangível que provocará em nós a experiência da realidade integral, na qual todos existimos. E saberemos então criar uma realidade melhor para todos. Eu desejo realmente que acabe o mundo da fome, da miséria e principalmente da ignorância, e que sejamos todos mais maduros consciencialmente, capazes de criar uma realidade boa, bela e verdadeira para todos. Assim assumiremos a próxima etapa da humanidade, o de homo consciência. Então, libertação e vitória em nossas jornadas individuais desse mundo das formas é o meu desejo. E lembre-se, os vigilantes estão no controle. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo Conexão X. Isso que você chama de realidade, fato, verdade, isto que você se apega, este piso, essas paredes, este corpo, este medo, isto eu chamarei de ilusão. Já o velho Platão nos deu a chave. Isto tudo é criação sua, principalmente o medo que você coloca em todas as coisas com perfume. Porque você, alienado na vida da Matrix, vive criando gaiolas na mente para morar dentro delas. Pensa no limite e ele se materializa. Pensa no final infeliz e vive para evitá-lo, e vive infeliz. Essa infelicidade não é maldade do universo, é criação sua. E gente infeliz, meu Deus, não faz gente feliz. Então, me escuta. Isso que você chama de limite, esta cinta apertada cortando a carne, essa dor na qual você se apega, e chama de realidade, isto eu chamarei de ilusão. Pode gritar, espernear, apontar culpados na multidão. O universo não tem nada a ver com isso.
são escolhas suas. Você aperta esse cinto todas as manhãs e busca o furo intolerável e escolhe ser o arauto da dor. Escolhe espalhar a dor, porque ela para os cronicamente doloridos é normal. Eu te desautorizo e arranco de você qualquer justificativa. A realidade é uma construção, o sólido se desmancha no ar. Todos os dias, pessoas negam a ser felizes e tornam cúmplices da felicidade dos outros. Qualquer felicidade. Gente feliz, pessoal, faz gente feliz. Então isso que você chama de muro, eu chamarei de porta. E atravessarei. E ainda que estiver de costas, você saberá.